capítulo 11, do versículo 1 ao 17. E lemos assim: Então o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O bando de desocupados, melhor tradução, um bando de estrangeiros, eles não eram dos filhos de Israel, que havia no meio deles, encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vimos nada, a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um manual, ou socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná em uma panela e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que puseste sobre os meus ombros o fardo de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concedeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometestes sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso carregar todo este povo sozinho, é um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. O Senhor disse a Moisés: Traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles carregarão o fardo do povo por você. Assim você não o carregará sozinho. E vamos para os dois versículos adicionais, 24 e 25. Ainda em 11. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 homens dentre as autoridades do povo e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito repousou sobre elas, profetizaram, para depois nunca mais tornaram a fazer. Senhor, esta é a tua palavra, tão antiga, Senhor, esse momento aqui, Pai. Mais de 3.000 anos atrás, está aqui viva no nosso meio, pela unção do teu Espírito Santo, nos ensinando os teus princípios, os mesmos princípios, ó Deus, desde aquele tempo, que vigoram até hoje, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. O Senhor é o Deus que não muda, que não tem variação, é o Deus eterno e nos prepara também para a eternidade. Amém. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Edifica a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra trouxe muito impacto a mim.
E eu vou poder tentar aqui buscar compartilhar com os irmãos o que o Senhor falou para mim. Eu sei que vai edificar os irmãos. Amém. Eu luto para não falar nem a menos e nem a mais, mas do que o Senhor me falou. O Senhor não me deu autorização de acrescentar aquilo que Ele não me deu, pelo menos não me deu agora, ou não deu dessa forma, mas que eu seja genuíno naquilo que Ele falou no meu coração. Vamos lá. Estamos em Números 11. Nós estamos aqui às quartas-feiras estudando esse livro. Esse livro é muito importante, tem muito conteúdo do Senhor nele. Muito mesmo. E eu queria fazer uma pergunta. Se qualquer um de nós pudesse transferir uma responsabilidade, todos nós temos responsabilidade, né, Maria? A Maria não sorriu, ela me lembrou logo dela. Ou um problema para outra pessoa tomar conta. Qual seria essa responsabilidade ou esse problema que você escolheria? Para passar para outra pessoa, essa carga agora pertence a você. Ouça, obrigado. Me livrei dessa carga. Você tem algo na sua vida que você luta e que te sobrecarrega na sua vida. Eu acho que todos nós, né? Temos alguma coisa na vida ou algumas coisas. Algo que te cansa, algo que traz preocupação. Senhor, como é que vai ser? Algo que atrapalha as suas finanças. Por mais que você se esforce, suas finanças são atrapalhadas por esse problema. Algo que traz ansiedade. Você é ser humano, você tem limites. E a ansiedade pode vir. Nós temos que lutar para que a ansiedade não nos domine. Mas nós somos seres humanos. E ela pode vir. E a gente vai ter que lutar contra ela. Você tem desgaste com os seus filhos? Você tem desgaste com os seus pais? Você tem desgaste com o seu casamento? Você tem algo na tua vida que te faz sentir esgotado alguma vez? A gente viu aqui o exemplo de Moisés. Eu escrevi um parágrafo que eu vi de um autor que eu achei interessante, falando sobre isso. Ele diz o seguinte: olhando de fora, parece que está todo mundo muito bem. Muitas vezes somos bons artistas, escondemos dos outros o que sofremos, mas todos nós estamos carregando um peso invisível que tem formas diferentes na vida de cada um. Guarde isso aí. Irmãos, infelizmente, voltando para números 11, nós temos uma tendência, você não é culpado disso, é uma tendência geral de olhar para os homens e mulheres da Bíblia e vê-los como super-heróis, como heroínas, como pessoas fortes, imunes ao cansaço, à frustração. Mas não foram. Muito pelo contrário, eles tinham fraquezas também. Eles tinham limitações como qualquer um de nós. Quem foi Moisés? Você vai pegar a história de Moisés, o maior líder que Israel teve. Não houve outro líder que superasse Moisés. Davi foi o maior rei, mas Moisés foi o maior líder de Israel. Aquele homem que enfrentou o Egito, enfrentou o faraó. O Egito era a maior nação da época, mais forte, mais poderosa, mais rica. Enfrentou o Egito, enfrentou o seu exército, enviou 10 pragas, enfrentou o faraó, abriu o mar vermelho, a água saía da rocha, subiu do monte Sinai e foi envolvido pela glória do Senhor. O Moisés que conduziu quase 2 milhões de pessoas no meio do deserto por 40 anos, tirando do Egito e levando para Canaã. Esse é o Moisés que ouvimos falar. Mas em Números 11, capítulo 11, a gente vê um Moisés humano, gente como a gente. Aquele mito desaparece e a gente vê o homem que está por trás do mito que muitos criam
Moisés. Moisés mostra suas limitações, mostra que está sentindo o fardo, que está sentindo a responsabilidade que tem sobre os seus ombros. Atrás do mito tem um homem de carne e osso, que está mostrando que está cansado, que está desgastado, que está sentindo sobrecarregado e que está no limite das suas emoções. Esse é o Moisés que a gente está vendo aqui. Não é aquele lá de trás que a gente estudou aqui, abrindo o mar vermelho, enfrentando o faraó, uma praga atrás da outra. Esse é o Moisés, homem. Você já se sentiu assim na sua caminhada de vida? Na caminhada cristã, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus estudos, sobrecarregado? Você se esforça para ser o melhor pai, você se esforça para ser a melhor mãe, o melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor funcionário, tenta ser um cristão exemplar, dedicado na obra do Senhor, ser um bom líder. Eu falo coisas que podem acontecer com qualquer um de nós. Cultivar bons relacionamentos, você mostrar que está sendo criterioso com quem você anda. Mas vem aquele dia que as nossas forças vão ao chão, parece que desapareceram, parece que esgotaram, e a gente sente que nós somos limitados. Irmãos, a palavra de hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Não é para ensinar os irmãos a serem poderosos e fortes, inabaláveis, infalíveis, mas é sobre a necessidade que temos de aceitarmos e percebermos os nossos limites humanos diante de um Deus que nos conhece, que conhece que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele te vê, Ele conhece a tua história, Ele sabe de tudo o que acontece com você. Baseado na vida de Moisés, no seu exemplo aqui no texto, eu quero extrair 3 situações que Moisés estava ali, 3 lições para nossas vidas. A primeira, podemos estar como Moisés estava, num contexto que nos adoece, né? Você pode estar vivendo um contexto que trabalha para te adoecer. Temos que estar atentos, porque às vezes a gente fala tanto em batalha e a gente imagina cavalos, tanque de guerra, e às vezes a nossa batalha é no dia a dia, é nos relacionamentos, tem tantas coisas que estão ali, ao nosso alcance. Irmãos, Moisés convivia com uma insatisfação crônica ao seu redor. Para onde ele botasse o olho, ele ia ver insatisfação no meio do povo. Isso a gente viu ali nos versos de 1 a 6, mais ou menos. O povo de Israel vivia um milagre todos os dias. Todos os dias, como o texto diz, caía o maná. Viu, irmã Maria? Caiu o maná. Todo dia caía. E ali eles se abasteciam do maná. Aquilo se transformava em algum tipo de alimento que eles iam fazer. E todo dia era para pegar a porção do dia. No outro dia caía de novo. 40 anos sendo alimentados pelo Senhor, no meio do deserto, onde não tinha um mercado, não tinha uma feira, não tinha plantação, não dava para parar para plantar porque tinha que caminhar. Deus sustentou eles por 40 anos. Então todos os dias eles viam esse milagre, Deus os alimentando. Mas a insatisfação e a murmuração apareceu e contaminou o povo. A gente quer ver tanto milagre, né? E eles viram milagres e milagres e milagres. Passaram 40 anos vendo mais milagre. Isso não produziu fé. Se você decide o seu coração, ficar insatisfeito, murmurar, sem graça, a fé não vem. O que é insatisfação? O que é insatisfação? É não estar satisfeito. Falou tanta coisa, né?
é não estar satisfeito. Por quê? Porque minha alegria vai depender de eu receber o que eu quero. Não é o que Luciana vai me entregar. Não, Luciana, nada disso. É o que eu quero. Ou então eu não estou satisfeito. Mas você está passando? Não. Mas você está sofrendo? Não. Mas eu quero aquilo. Então eu não fico satisfeito. Insatisfação é sentir-se frustrado. É quando a realidade que me cerca está distante daquilo que eu criei nas minhas expectativas. Eu alimentei altas expectativas acerca da minha vida, ou acerca de algo, ou acerca de alguém, e aquilo não se buscou, e eu fico insatisfeito com o Luciano, porque não trouxe o que eu queria. Mas você não está nem sabendo, você pediu um copo d'água. Não, eu estava. Mas o menino está esperando suco, uma limonada bem geladinha, todo circulo cheio, com tanta coisa, com sanduíche está aqui. Mas foi eu que criei, você não está nem sabendo. E ela não atende a minha expectativa, e eu fico frustrado com o que aconteceu e fico irritado com ela. O que ela tem a ver com minhas expectativas? Nada. Tem culpa de nada. Mas eu começo a olhar ela de forma atravessada, começo a criticar, começo a tratar mal. Frustrado. Porque as coisas não estão acontecendo como eu queria. Isso aí me deixa desanimado, decepcionado. E a frustração é uma das maiores fontes de insatisfação. A frustração. E hoje uma fonte muito grande de frustração. Existem várias. Mas uma que está na moda são as redes sociais. A pessoa pega, vai olhar a vida do outro, ou como eu queria chegar desse jeito. O problema é que muita gente que está mostrando as suas imagens queria ser também daquele jeito, mas não é. Eu conheço gente de misericórdia. Se você for olhar para as redes sociais, são príncipes e princesas, rainhas e reis que estão vivendo num palácio. Não estão. Mas ela tem que fazer o possível para que você acredite que ela vive aquilo. E você começa a desejar aquilo que ela tem, e você está desejando coisas falsas. Primeiro está desejando algo que não é para você. Vai viver sua vida, vai construir sua vida, vai viver as suas expectativas, vai construir diante de Deus a sua vida. E aquela pessoa precisa ser misericórdia, Deus tem misericórdia da vida dela. Porque quanto mais a pessoa mostra o que não tem, o que não vive, lacunas profundas estão na vida daquela pessoa. Irmãos, tem fotos que eu vejo nas redes sociais, e eu conheço a pessoa de perto, não tem nada a ver com aquela pessoa. Nada a ver. Frustração. Pessoa precisando de validação. Irmãos, e muitos começaram a chorar, insatisfeitos. Eu quero é carne. Deus prometeu carne? Deus prometeu libertar e levar o povo para a terra prometida, e que sustentaria. Era proibido pedir carne? Não estava proibido. Mas alguém pediu? Também não. Aí a gente vai ver nascer na murmuração. Quando você não faz da forma correta, você vai murmurar. Começaram a chorar com saudades do Egito, está no verso 5. Né? Lembrando dos peixes do Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e das melancias. Como é que foi? Eles só não lembravam das chicotadas, só não lembravam da escravidão, só não lembravam da humilhação, só não lembravam dos filhos que foram jogados no Nilo por ordem do faraó. Mas lembravam da carne, dos melhores. Mas eles murmuraram. Insatisfeitos? Murmuraram. E o que é murmuração? É quando externamos nossa frustração, externamos a nossa amargura,
Como? Através de queixas frequentes. Eu tenho que me queixar, eu tenho que falar das minhas amarguras, das minhas frustrações. O murmurador, Adevan, o murmurador, ele não busca solucionar o problema. Sabe o que eu quero como murmurador? Eu quero ouvidos que me ouçam. Ó, eu procuro ouvidos que me sentem do meu lado e falo. Alivia meu coração. O murmurador é assim. Ele não quer resolver o problema. Ele quer falar das suas queixas, das suas insatisfações. A murmuração, irmãos, tem capacidade de destruir. E como a gente viu, tornou o milagre de Deus e acontecer diariamente como algo comum. Como alguma coisa comum. E não era mais milagre. Todo dia caiu maná. A nuvem cobriu. O fogo aqueceu de noite. Deus guiando o povo. E ainda conseguiu ir lá no passado e transformar uma memória de escravidão em algo confortável. De repente a escravidão que eles passaram mais de 200 anos, quase 300 anos, se calcula-se, clamando ao Senhor por libertação, agora algo confortável. Só faltou dizer que dormiu na rede. Tomava água de coco na beira da praia. Esqueceram. A murmuração tem esse poder. O murmurador não confia na providência divina. Ele não vai a Deus para falar o que ele quer. Ele vai atrás dos nossos ouvidos para murmurar. O murmurador é ingrato, é rebelde. Ele murmura contra quem lidera. Ele murmura contra quem chefia. Ele murmura contra o chefe de família. Ele murmura contra a pessoa que é responsável por aquela área. Ele murmura contra o pai. Ele murmura contra a mãe. Ele murmura contra quem dirige. Ele murmura contra quem tem alguma responsabilidade ali naquela área ao redor dele. Eu vou murmurar. Vou falar mal dele. Vou falar mal dela. Como ele não pode bater em Deus, ele bate no líder. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele não podia bater em Deus. A vontade era bater em Moisés. Lá na frente a gente vai ver isso acontecendo muitas vezes. Quando estudando números. Um ambiente de crítica é o que estava ao redor de Moisés. Um ambiente de insatisfação era o que estava imperando no ambiente onde estava Moisés. Murmuração é para ser destacado. E estava sugando as energias de Moisés e suga as nossas energias também. Queixas adoece a mente, adoece a alma. Moisés sentiu isso como ser humano. Moisés sentiu sozinho o peso da responsabilidade. Irmãos, Moisés ouviu. A gente vê ali no texto que no início, Deus ouviu, lá no início de Números, em 11, acho que no primeiro versículo. Deus ouviu e interviu. Aí vai mais algum tempo adiante, já tem outra situação, os estrangeiros inflamaram lá o povo, e agora Moisés, ele mesmo estava ouvindo diretamente as queixas do povo. Não foi o povo que foi à tenda de Moisés. Moisés ouvia nas tendas a queixa, todo mundo se queixando, todo mundo murmurando. O verdadeiro líder recebe mais do que o normal. Seus ouvidos estão atentos, seus olhos estão abertos. Esse comportamento que Moisés percebeu no povo criou um momento de pressão e que virou uma crise. O líder Moisés se sentiu cobrado. Cobrança por algo que ele não tinha como resolver. Não estava nas mãos dele, não estava ao alcance dele. Cobrança de onde eu teria eu carne para dar a todo este povo, está no versículo 13.
Irmãos, o normal do murmurador é cobrar que o líder providencie, mas dificilmente ele vai querer ao líder. Ele faz a rádio corredor, como se chama nos ambientes de trabalho. Então ele cobra. Irmãos, às vezes nós adoecemos, sofremos, ficamos sobrecarregados, porque tentamos carregar fardos que não são nossos, lutas que não são nossas. Esses dias eu conversei muito com uma pessoa. Lute as suas lutas, não as lutas que não são suas. Deus não te chamou para essa luta que você entrou. A tua luta é outra. Você está gastando energia numa luta, se envolvendo com duas pessoas. Ainda pode acontecer de lá na frente essas duas pessoas estarem em harmonia e você está de mal com as outras duas. Não lute sua luta, não é dos outros. Não carregue os fardos dos outros se Deus não te manda. Amém. Tentamos resolver. Lutamos para suprir expectativas humanas, impossível de alcançar. Isso traz desgaste. A gente quer suprir, a gente segue um pouco, para ver se o outro pacifica, tem paz e nos dá paz, mas não vai acontecer. Queremos salvar pessoas que não querem ser salvas. É fácil, velho? Pessoa não quer ser salva. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, muito sério. Tem um cargo de salvador do mundo, ele já foi preenchido. Glória a Deus. O cidadão entregou um currículo e já foi aprovado. Glória a Deus. E o certificado a ele foi entregue lá na cruz. Glória a Deus. E não há outro cargo para isso. Glória a Deus. Clame ao Senhor por todas as coisas, porque o Salvador é Ele. Amém. Amém. Segunda atitude de Moisés, segunda situação que a gente vê, ele orou, Angélica, orou com honestidade, orou sem máscara, orou sem fingimento, orou oração de gente verdadeira, orou oração de gente sincera, orou dizendo: Senhor, eu sou isso, eu estou passando por isso, eu estou precisando do socorro do Senhor, Senhor, estou sendo esmagado. Olha para mim, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Oração é isso que o Senhor espera de nós. Moisés desabafou sem medo diante de Deus. Sem medo. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Precisava apresentar Moisés a Deus, que ele já conhecia e viu demais, além da conta. Talvez a gente não aguentasse ver o que Moisés viu. Mas Moisés viu, e ele, diante desse Deus, ele foi sincero e desabafou sem medo. Está no versos, mais ou menos aí de 11, acho que de 11 a 14. Moisés foi extremamente sincero com Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Ele não se preocupou em usar palavras bem escolhidas. Tem gente que se preocupa na hora de orar, de fazer um discurso, de procurar palavras, de procurar impressionar a oração. Se preocupe sim em alcançar o coração de Deus e ter o coração aberto, que Deus veja a sua sinceridade, porque é estes que Deus procura. Moisés não fez discurso, ele abriu o coração e mostrou a Deus a sua dor. Aqui ó, está doendo. E mais, está doendo muito. E tem mais, eu não estou aguentando. Esse foi Moisés, o super-herói, o mito, o homem. Veja só, 7 afirmações que Moisés fez a Deus, questionamentos, afirmações que eu falo não, perguntas. Por que fizeste mal a teu servo? É brincadeira de perguntar isso a Deus. Senhor, por que tu fizeste mal a mim? A mim?
O Senhor me fez mal. Olha o que está acontecendo aqui, Senhor. O povo está murmurando, está insatisfeito. São quase 2 milhões de pessoas, Senhor. É só problema atrás de problema. Eu não estou aguentando. O Senhor entregou esse povo para mim. O Senhor me fez mal. Foi sincero. Ele externou o limite da sua alma, os dilemas da sua alma. Olha, irmão, mas ele falou que Deus fez mal a ele. Irmãos, ninguém aqui é diferente de mim. Eu acho que não é, não. Como diz assim, eu acho que eu sou o pior de todos. Quando as situações acontecem, eu não estou falando que nós não estamos tendo fé, mas a nossa cabeça não é um tiroteio terrível de pensamentos. Moisés externou o que veio na cabeça. O Senhor está doendo, o Senhor está me fazendo mal. Falou. Externou. O tiro que veio com essa pergunta saiu. Por que não achei graça aos teus olhos, Senhor? O que é graça? É receber algo de bom do Senhor, mesmo se a gente merecer. Todo mundo recebe, só eu que não recebo. Por que puseste sobre mim a responsabilidade sobre todo este povo? Só faltou ele dizer, eu falei lá atrás, quando eu ainda estava lá no deserto de Midian, que eu não ia aceitar isso. Eu não tinha condição. O Senhor que exigiu. Será que só foi a pergunta ou ele fundamentou a sua pergunta? Acaso fui eu que consegui este povo? Olha, ele sabia a história. Quem foi que gerou esse povo, Rogério? Foi Deus. E Moisés disse, fui eu que gerei, não. Ó, é tudo, foi tudo. Fui eu que dei luz a este povo para que me digas, leva-o no teu colo. Olha, você gera esse povo e bota no meu colo. Não, estou aguentando não, Senhor. Fui eu que jurei terra aos seus pais. Foi Moisés que jurou uma terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Foi Deus. De onde eu teria carne para dar todo este povo, Senhor, para suprir a insatisfação deles? E agora estão murmurando, Senhor. Irmãos, Moisés desabafou com Deus. Moisés sentiu um peso da liderança. Moisés estava cansado das reclamações do povo. O povo estava pedindo carne. Então, Moisés foi questionar Deus. Por quê? Ele sentiu-se incapaz de solucionar aquele problema. No verso 14 ele diz, eu só não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. Você já passou por algum momento que você sentiu-se fraco, desanimado com o contexto que você vive? Senhor, está pesado para mim. Entra dia, sai dia, eu não vejo mudança. Você já ficou abatido de ver sua incapacidade para resolver aquele problema? Você já sentiu incapacidade de conviver com alguém que murmura, é insatisfeito? Você já se percebeu lutando sozinho, quando uma batalha deveria ser compartilhada? Foi isso que Moisés sentiu, o líder. Ele sentiu, como ser humano, suas fraquezas, sentiu a dor, sentiu o peso. No verso 15, ele diz assim, e se assim fazes comigo, ele falando com o Senhor, mata-me, eu te peço. Irmãos, Moisés chegou aqui no limite da sua fragilidade emocional. É o homem Moisés. Moisés chegou a pedir a morte. O mesmo Moisés que enfrentou o faraó. O mesmo Moisés que enfrentou o Egito, que enviou as 10 pragas, que abriu o mar vermelho, que viu a glória de Deus nesses últimos 2 anos. Irmãos, não nos assustemos. Todos nós temos limites. Irmãos, mas Deus ouviu Moisés.
Deus ouviu. Deus sentiu a sua dor. Deus percebeu a realidade que cercava Moisés. Deus vê a tua vida. Deus vê a tua história. Deus vê cada um de nós nos detalhes. Ele está conosco. Amém. Irmãos, Moisés, Deus não castigou Moisés por essa oração. Talvez a gente, no rigor religioso, mandasse ele estar para ser castigo, ser repreensão. Deus não castigou Moisés. Deus não castigou Moisés por seu desabafo, pelas suas palavras. Deus não perdoou, não castigou Moisés por seus questionamentos. Deus não repreendeu Moisés por expressar cansaço, tristeza, uma certa depressão nesse momento. Ao contrário, Deus acolheu Moisés, abraçou Moisés. Entenda, Deus te ouve. Amém. Nos seus momentos de luta, nos seus momentos de desgaste, nos seus momentos de aflição, na sua luta diária, naquele problema que convive conosco, naquela situação que muitas vezes a gente se sente só. Deus está do teu lado. Deus está do teu lado e te acolhe. Ele não é insensível às nossas dores. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Deus que te escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus sempre irá preferir, meu irmão, teu desabafo. Sempre irá preferir as tuas questões sinceras que você coloca diante dele. Deus sempre vai preferir o teu coração rasgado diante dele. Senhor, eu estou assim, Senhor. Olha como eu estou, Senhor, minhas emoções. Olha e vê. Ele prefere a nossa sinceridade do que a nossa falsa espiritualidade. Amém. Amém. A verdadeira espiritualidade não ignora as nossas emoções. Somos seres humanos, sujeitos a emoções. Deus se importa também com o teu emocional. Lembre-se disso. Podemos estar cansados do contexto que vivemos. Vá para o quarto, diante do Pai. Derrame seu coração. Amém, Pai. Foi isso que Moisés fez. Admita que não está aguentando, que está doendo. O altar de Deus é o lugar mais seguro para deixar nossas fraquezas. Amém. Glória a Deus. É lá, na presença de Deus, que nos rendemos e entregamos a Ele o que não conseguimos fazer. Aquele candidato a Salvador que reprovaram, como eu falei aqui no início, lá em Mateus 11, 28 a 30, ele disse: vinde a mim. Essa palavra é para a igreja, irmãos. Vinde a mim a todos os que vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E tem uma terceira situação que Moisés viveu na sequência: a resposta de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Qual foi a resposta de Deus? Comunhão e dependência do Espírito Santo. Amém. Deus ensinou a Moisés o princípio da liderança e da vida compartilhada. Está nos versos aí 16 e 17 que nós temos. Deus cuidou do líder e do ser humano Moisés, conforme sua sabedoria divina. Deus não... Interessante. Moisés disse que estava fraco, estava abatido,
estava sem força. Deus não dobrou as forças de Moisés. Deus não aumentou o poder de Moisés. Foi o que Deus fez: cercou Moisés de pessoas com sabedoria, pessoas que tivessem sabedoria e discernimento acerca das coisas de Deus ali e que estavam próximos a ele. Deus cercou ele de pessoas que tinham vivência. O que é vivência? A pessoa não só fala aquilo, ele viveu aquilo, ela viveu aquilo. Então ele cercou Moisés de 70 homens, 70 anciãos, líderes, pessoas que entendiam o que estava acontecendo desde o início da caminhada. E Deus cerca Moisés dessas 70 pessoas. São pessoas agora que terão sabedoria, discernimento e dividirão com Moisés o peso da responsabilidade de liderar aquele povo. Deus estava dividindo a carga de Moisés com outros 70 homens, como a gente leu no texto. Deus acatou a reclamação do seu servo. Deus entendeu o que estava acontecendo. Irmãos, Deus nos criou para vivermos juntos, como igreja. Por isso que a maior figura que representou a igreja é que nós somos o corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Se você for procurar os versículos que eu já falei, que fala uns dos outros em referência à igreja, você vai encontrar quase 40 versículos. Ajudai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, socorrei-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, levai a carga uns dos outros, e por aí vai. Essa foi a estratégia do Senhor para Moisés e a estratégia do Senhor para a igreja. Amém. Vivemos juntos. Por quê? Porque as pessoas que se isolam, que vivem sozinhas, quando a gente fala vive sozinha, não é porque a pessoa se tranca dentro de casa e não sai mais de casa, não. Vive sozinha no meio dos povos, no meio da multidão. Você pode estar aqui, mas você não quer que ninguém se envolva na sua vida. Não quer que entre na sua casa. Não quer que tome conhecimento do que você vive. Você não vai viver o princípio da família de Deus na sua vida. E você estará limitando a ação de Deus na sua vida. Nós vamos viver juntos como família do Senhor. Você está sobrecarregado? Sobrecarregado na sua vida pessoal, nos seus estudos, na sua família, no casamento, no seu trabalho, em alguma coisa que a gente não citou aqui. Aprenda a pedir ajuda. Aprenda a dividir responsabilidades. Aprenda a caminhar com irmãos cheios do Senhor, o discernimento da vida do Senhor e que tenham a confiança do Senhor e que mereçam a tua confiança. Levai a carga uns dos outros, assim disse o Senhor. Amém. Deus ensinou a Moisés a viver a comunhão com o Espírito Santo. E nos ensina. Está no verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Irmãos, Deus avisou a Moisés que tiraria do Espírito que estava sobre Moisés. Muita gente entende que Deus tirou o Espírito e tirou Moisés seu Espírito. Não, tirou do Espírito. É como se tivesse, estou dividindo esse Espírito que você tem, Espírito do Senhor, de poder, de discernimento, e vou distribuir com outros 70. Deus avisou. Por que Deus avisou a Moisés? Porque a obra é dele, não é nossa. Não é a gente que escolhe a forma do Senhor aqui. Temos que nos sujeitar ao Senhor. Moisés não levou seu pleito ao Senhor? Levou. Desabafou? Desabafou. Deus ouviu. E a solução? Não é a que Moisés quer, da forma como ele quer, é como Deus sabe que é o melhor. Amém. Talvez Moisés não fosse por esse caminho. Amém. Então Deus escolheu.
E Deus mostrou a Moisés que tinha outras pessoas ali, dentro daquele arraial, de gente insatisfeita, de gente murmurenta, mas que servia o Senhor. Outra coisa, Deus não diminuiu Moisés. Deus não tirou sua capacidade, apenas respeitou o limite de Moisés e respeita também os nossos limites. Precisamos do Espírito Santo para nos capacitar, nos guiar, nos fortalecer e nos unir ao Senhor, ao corpo e nos unir ao corpo de Cristo. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que têm andado comigo há tantos anos. Sem vocês, não teriam chegado até aqui. Eu dou graças a Deus que o Senhor colocou no meu coração e colocou no coração desses irmãos nenhum apego a carros, a vaidades. E isso às vezes choca outras pessoas que já estiveram perto da gente e se chocaram com isso. Porque alguns queriam disputar cargos, queriam disputar destaque. Mas a obra do Senhor não é para isso. Então eu louvo pela vida de vocês. Porque o Senhor levantou vocês no tempo certo para essa obra. Irmãos, quando chegamos no limite, o nosso limite, o limite de cada um, o poder de Deus se aperfeiçoará na nossa vida. Muita gente lê esse versículo e diz: pronto, quando eu chegar no meu limite, eu vou receber o poder do Deus, Senhor, eu vou ficar forte. Não, não é assim não, irmão. O poder do Senhor se aperfeiçoará na minha fraqueza. Ou seja, eu vou continuar dentro dos meus limites, mas o poder do Senhor se derramará e a glória do Senhor vai se manifestar mesmo na minha fraqueza. E todos verão que é Deus que está agindo. Amém. Esse é o princípio do Senhor. Não era o homem, a gente vê aqui a estrutura de Moisés, igual a qualquer um de nós. Mas o que é que se destacou em Moisés? A presença e a glória do Senhor na sua vida. E dele confiar no Senhor, até na hora do desabafo. Confie no Senhor. Eu coloquei hoje no grupo. Algumas vezes Ele nos mostra o caminho, em outras Ele segura na nossa mão, em outras Ele nos leva no colo e nos carrega. Confie no Senhor. Meus irmãos, Moisés foi o maior líder de Israel, não houve outro, mas sempre foi um homem. Teve fome, teve cansaço, teve dúvidas, teve limites. Sua humanidade, olha isso aqui, sua humanidade não invalidou o seu chamado. Muito pelo contrário, glorificou Deus que o sustentava. Mas eu sou limitado, não sei o quê. Mas não é você, é Deus que vai fazer através de você. Confie nisso. Mas eu sou fraco. Deus te dará forças e Ele manifestará o seu poder através de você. Nós vamos ver sobre Balaão daqui a alguns capítulos e números. E tem uma profecia de Balaão que ele diz o quê? Esse que eu vejo, ele profetizando sobre o arraial de Israel e o rei de cá mandando amaldiçoar. Aí ele diz: não, mas Deus mandou eu abençoar. E eu olho para o arraial e o menor deles, o mais fraco, se levanta igual um leão. Quando qualquer um de vocês aqui, de maneira, quando a irmã se ajoelha para orar, o inferno treme. Glória a Deus! Porque da irmã exala o poder do Senhor, o poder do céu. É esse o evangelho que nós vivemos. Aleluia! Era isso que Moisés vivia, nas suas fraquezas, nas suas limitações. O poder de Deus se aperfeiçoava na vida dele, na fraqueza dele, e se aperfeiçoa na fraqueza de todos nós. Você entrou aqui carregando algum peso nas suas costas? Algum fardo? Você tem tentado resolver sozinho os seus problemas?
Você tem sido impactado nas suas emoções com as atitudes de outras pessoas que não querem mudar e ainda te criticam. Você ainda ouve crítica. Você fica abatido por não ver mudança das pessoas. Você acha que para ser um bom cristão precisa ser de fé, nunca chorar? Eu já estou chorando aqui. Eu chorei muito esses dias, meditando nessa palavra. Você tem dificuldade para pedir ajuda? Então essa palavra é para você. Ouça a voz do Senhor hoje, tirando esse fardo dos teus ombros. Assim como ele ouviu Moisés, ele te ouve. Ele te ouve. Entenda os seus limites. Respeite o seu descanso. Divida a carga com os irmãos, que você pode confiar a unção do Senhor. E acima de tudo, descanse na graça do Senhor. Daquele que disse: vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Sou eu que te conheço, eu conheço a tua história. Irmãos, para fechar, o povo reclamou. O povo reclamou, mas Deus não acatou. Moisés reclamou, Deus ouviu. Privilégio de Moisés? Não, mas ele é o líder, né? O povo murmurou. O povo mostrou sua insatisfação, mas não levou a Deus. Moisés levou a Deus e Deus o acolheu. Que isso seja a prática das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar em pé. A vida é cheia de lutas, irmã Helena. E caminhando com o Senhor nessa luta. Um dia esse deserto dessa vida vai passar. A terra prometida está logo ali. Vamos chegar. O Senhor está nos levando. Há um milagre todo dia, Loura. Todo dia tem um milagre. Que Deus abençoe sua vida, a vida de Daiane, a vida de sua família. Irmã Maria, que Deus te abençoe. Que dentro da sua casa o Senhor possa reinar soberanamente e acolher as tuas orações. Possa acolher as orações de Luciano, possa acolher as orações de Laís, possa acolher as orações de Angélica, de Lilica, de todos nós. Receber as nossas orações e os nossos clamores. O Senhor sabe o que afeta cada um de nós. O Senhor sabe o que afeta os nossos corações, as nossas emoções. O Senhor só sabe por quem nós intercedemos. O Senhor sabe o que nos aflige. Mas o Senhor é dono da história, Senhor da história. E Ele conhece cada um de nós. Ele traz refrigério, Ele traz bênção sobre a vida de todos nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Mais de 3.000 anos essa palavra, Senhor. Mas esse princípio permanece até hoje, Senhor. Nos guia, Senhor, na tua presença, Senhor. Que, ó Deus, cheguemos sempre diante do Senhor. Nos ajoelhemos diante do Senhor. Coloquemos as nossas necessidades, as nossas limitações. Coloquemos diante do Senhor as nossas aflições, as nossas lutas, Senhor. E o Senhor nos traga o refrigério
terra prometida.